A África é enorme e fascinante, e, naturalmente, abriga uma grande variedade de espécies de vida selvagem interessantes e pouco conhecidas. O antílope palanca negra é uma criatura bastante robusta. Esses animais têm pescoços curtos, rostos longos e membros escuros. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres retorcidos e anelados que saem do topo da cabeça e se curvam para trás. Esses chifres podem atingir impressionantes 1,6 metros de comprimento quando estão totalmente crescidos. Quando nascem, esses antílopes são de uma cor marrom avermelhada e quase não possuem marcas. À medida que envelhecem, as marcas em sua pelagem começam a aparecer e o restante da pelagem vai escurecendo. De fato, quanto mais velhos ficam, mais forte se torna o contraste em seu pelo. O Colobus guereza, também conhecido como guereza de manto, é um macaco do Velho Mundo que vive nas florestas e áreas arborizadas da África. Este macaco elegante é facilmente reconhecível. Possui pelagem preta com um manto branco que cai dos lados do corpo, além de uma longa cauda fofa com ponta branca. Esse visual chamativo também tem a função de permitir que os macacos sinalizem seu status social dentro do grupo. Esses macacos têm porte médio. Os machos adultos pesam até 15 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores. Passam a maior parte da vida nas copas das árvores, onde gostam muito de saltar, e, como se espera dos macacos, são ótimos nisso. Podem saltar até 15 metros entre os galhos. Sua dieta é composta principalmente por folhas jovens, frutas e flores, que são digeridas com a ajuda de um estômago especializado com várias câmaras, adaptado para fermentar os materiais vegetais fibrosos. Vivem em grupos sociais de 3 até 15 indivíduos, normalmente com macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Enfrentam diversas ameaças, como o desmatamento, a destruição do habitat, a caça para consumo de carne e o comércio de animais de estimação. Sua pelagem única também os torna alvo de usos cerimoniais e comerciais em algumas regiões. O oryx da África Oriental vive nas savanas áridas e desertos do leste africano. Esses animais extraordinários conseguem prosperar onde poucos outros conseguem. São uma espécie de antílope de tamanho médio, com pelagem bege clara, marcas faciais pretas e brancas e uma faixa preta que percorre os lados do corpo, como se fossem listras de corrida, mas com a vantagem adicional de camuflagem no ambiente aberto. Machos e fêmeas possuem longos chifres pontiagudos que podem chegar a 1,2 metros de comprimento e são usados para disputas territoriais e defesa contra predadores. Esses antílopes também são mestres na conservação de água e na regulação da temperatura corporal. Possuem uma adaptação incrível que lhes permite aumentar a temperatura do próprio corpo, evitando a transpiração e, assim, a perda de água, algo essencial num ambiente tão seco, onde fontes de água são escassas e perigosas, pois atraem predadores. O oryx evita muitos desses encontros letais graças às suas adaptações. Sua dieta inclui arbustos, gramíneas e vagens de acácias. Eles têm uma capacidade extraordinária de extrair umidade dos alimentos e conseguem passar longos períodos sem beber água diretamente, dependendo apenas do orvalho da manhã e da umidade presente na vegetação. Quando há água disponível, eles bebem, mas são muito menos dependentes dela do que outros herbívoros. Isso lhes permite explorar regiões que seriam inóspitas para outros mamíferos de grande porte e também reduz a competição por recursos, o que ajuda a explicar por que conseguem prosperar em ambientes tão extremos. O civeta africano possui uma pelagem preta e cinza com manchas que lembram as de um leopardo, além de uma cauda anelada e espessa. Seu rosto tem uma máscara preta parecida com a de um guaxinim, e tudo isso faz com que o civeta seja muito bem camuflado na vegetação do seu habitat. Esses animais são onívoros e se alimentam de maneira oportunista. Sua dieta inclui frutas, pequenos mamíferos, aves, insetos e até carniça. Como não são exigentes com o que comem, conseguem sobreviver em diversos tipos de ambientes. Uma das características mais estranhas do civeta africano é sua capacidade de produzir uma substância chamada civetona. Trata-se de uma secreção com cheiro almiscarado que é expelida por glândulas perianais próximas à cauda. E o que as pessoas fazem com isso é ainda mais bizarro. No passado, a civetona era muito valorizada pela indústria de perfumes por seu aroma duradouro e terroso. Sim, eles usavam o suco das glândulas traseiras do civeta para fazer perfumes caros. Como alguém descobriu que isso poderia ser usado dessa forma é um mistério total. Hoje em dia, a maioria das versões da civetona são sintéticas, então é pouco provável que você esteja passando secreção de civeta no seu pescoço, mas não dá para garantir. Na natureza, a civetona tem uma função bem diferente. É usada para marcar território e comunicar status reprodutivo entre os animais, não para deixar ninguém com cheiro de madame. O grande kudu.
O grande kudu também é conhecido por um nome muito mais legal e até um pouco assustador: o fantasma cinzento da África. É um tipo de antílope com chifres em espiral que vive em diversos tipos de ambientes na África do Sul e Oriental. Os machos da espécie têm chifres longos e espiralados que podem atingir até 1,80 metros de comprimento e formar 2 ou 3 voltas completas. Seu pelo é marrom acinzentado com marcas que ajudam na camuflagem em paisagens áridas. Eles são grandes para antílopes, e os machos podem pesar até 210 kg e medir cerca de 1,60 metros de altura. As fêmeas são bem menores em estatura. Esses chifres são uma parte importante do processo de acasalamento. Durante a estação de reprodução, os machos dominantes competem entre si pelas fêmeas, mostrando seus chifres em disputas que podem durar horas. Essas lutas raramente resultam em ferimentos graves, já que os combates são mais uma forma de estabelecer dominância. Mas imagina ter que ficar por aí assistindo a todo esse exibicionismo masculino. Deve ser meio entediante, né?